Às vezes, se a gente está de fora, a gente acha que a coisa aconteceu muito rápido, porque a gente só pegou a mudança. Se a gente está dentro, a gente fica, de certa forma, impaciente, achando que está lento demais, né? Mas o fato é que está acontecendo. Uma hora o consumidor vai perceber muito claro. Aí surge o conceito de disrupção. Na verdade, já vinha acontecendo faz tempo, né? Está tendo uma série de mudanças no mercado de players novos, porque o que falta hoje é escala, né? Então, já existem muitas tecnologias disponíveis, inclusive para o pequeno produtor, é uma discussão que sempre surge, né? E o pequeno, como é que está, né? Se a gente olhar essas tecnologias digitais, como o Rubens falou, né? O custo para desenvolver. Imagina um pequeno produtor hoje poder ter acesso a um software de gestão, um sistema super robusto, pagando por mês, né, menos de R$10. Né? Então, assim, a tecnologia está acessível, é mais intuitiva, inclusive para o produtor, para o menor produtor. Óbvio que tem algumas que começam com os grandes produtores. Então, já tem muita coisa desenvolvida. Agora é um momento de dar escala. Os desafios atuais, eles passam por soluções que não vão vir de uma única inteligência, né? Então, a gente precisa reunir essas competências cada vez mais, né? A gente tem um exemplo muito interessante lá no Logitech Garage, que é uma solução que surgiu num projeto, que é a super transparência, né? Chamam de Hyper-T. E são 4 startups que se juntaram, cada uma tinha uma competência de buscar determinado tipo de dado, se juntaram para criar uma solução. Então é isso que o Maurício falou, cada vez mais como se complementar, né? Que passa pelo conceito de inovação aberta. Então, um outro exemplo que eu gosto é o do drone, né? Todo mundo olha o drone e acha que o desafio do drone, por exemplo, a pulverização, é o empreendedor, a empresa de drone. Mas, recentemente, o nosso parceiro, a Clariant Química, lançou um produto específico para drone. Então, assim, não é só o drone, a robótica, a aeronáutica, é o produto que vai ser pulverizado que muda também. Então, você precisa de uma indústria química, como é que constrói drone? E tem vários outros exemplos, né? Quando a gente fala a Yara, que tem um projeto muito legal, que é o Varda Egg, que é um broker de informação. E eles já sinalizaram. E aí, para chegar, passa por inovação aberta. Para viabilizar essa tecnologia, ela não pode querer fazer sozinha dentro de casa só para ela. Ela tira isso da empresa, joga para fora, para o mercado entender que existe uma neutralidade, chama outros players, é uma solução que no final do dia só vai acontecer se tiver outros players participando. E aí o que a gente está vendo, né? Uma profissionalização. Porque falar que, né, no passado ninguém nunca colaborou, não é verdade. As empresas sempre colaboraram. Mas agora está muito mais intenso isso, né? Intenso porque a diversidade aumenta e você precisa dessa diversidade. Então, vamos colaborar com as startups, com a academia, com outras empresas. Tem todo esse ecossistema de que a gente fala agora bastante de inovação e empreendedorismo. E isso é relativamente novo, né? E exige processos de gestão, práticas. As empresas ainda não sabem, muitas ainda, o que fazer ou como fazer. Mas coisas como uma empresa quer fazer inovação aberta, ela acha que precisa de cara já montar um fundo para investir em startups, né? Não é por aí, né? Provavelmente, se for assim, ela vai ter dinheiro e não vai encontrar as boas startups. Então, existe toda uma questão, por exemplo, de você se posicionar, entender e ser o partner of choice, que a gente fala, né? Os bons vão querer escolher você para trabalhar. Existe toda uma questão, às vezes a gente vê uma empresa, mas no meu setor não tem tantas startups, ou isso e aquilo. Mas tá, como é que você orquestra, influencia? A Cargill tem um projeto super legal com a gente para exemplificar, que eles estão olhando questões de sustentabilidade na cadeia da soja. E eles estão incentivando empreendedores que olhem essa problemática, até com grants. Mas é uma construção. Lá na frente, eles estão posicionados, as tecnologias existem e, naturalmente, vão surgir as soluções. Então, é sistêmico, né? Então, isso que as empresas agora estão aprendendo. Já tem algumas fazendo isso. O Logitech tem 5 anos, né? As empresas começaram a gente vê o nível de governança, de processos para isso acontecer bem mais sofisticado, né? Outras, uma tendência algumas tendências que, poxa, estamos no Hub com o privilégio de interagir com muitas startups, com muitas das grandes empresas, e a gente começa a ver aquilo que está toda hora voltando em pauta, sendo muito procurado. Robótica é uma tendência muito forte.
A gente sabe que algumas questões relacionadas à mão de obra no campo não são simples. A parte de rastreabilidade, então a questão da digitalização, né, vem para mudar bastante. Se não for para falar de digital, tem a questão do biológico também, mas eu queria chamar a atenção quando você fala de ser algo realmente disruptivo, aí talvez seja algo que as pessoas nem pensem muito, né? Geralmente pensam na tecnologia, mas os novos modelos de negócio que a tecnologia vai habilitar, né? Isso tem um potencial gigantesco, né? Por exemplo, a gente não está pensando em... Já existem cases sendo testados, pilotos, né? No futuro, talvez não seja vender um produto, mas vender produtividade, né? E isso é possível na hora que a gente tem, obviamente, tecnologias digitais para mensurar e conseguir ter fazer um check, né? De fato, a produtividade que aumentou em função de qual produto. Imagina também, quando a gente fala muito de conectividade, né? Mas os modelos futuros talvez não seja vender conectividade, mas ter soluções tecnológicas alavancadas pela conectividade. É isso que vai estar lá na ponta, gerando valor para o produtor, né? Então, eu diria que os modelos de negócios que vão surgir por toda essa integração de tecnologias baseada em dados e inteligência, vai trazer algumas disrupções aí nos negócios atuais. Pensando no agro, a sustentabilidade, de fato, ela está na pauta principal de todo executivo, na cadeia inteira. Uma oportunidade gigantesca, né? Eu acho que o propósito, né, de quem produz alimentos é nobre por si só, poxa, vamos produzir alimento para alimentar o mundo, mas também agora o agro sendo visto como parte da solução, né? Então a gente vê outras cadeias vindo para o agro, entendendo que é ali que tem a geração de carbono, por exemplo, que vai ajudar nas suas metas, nas suas contribuições de redução e de neutralização. Então, eu acho que assim, desafios existem, que é o desafio de iniciar todo esse processo, fazer essa coisa rodar, do ponto de vista de tecnologia, um pouquinho do que a gente conversou de cultura, que eu acho que é questão de tempo, pelos fatores que a gente já explicou. E aí eu vejo muito mais oportunidade de um novo agro bem mais sustentável e contribuindo para que os outros setores sejam sustentáveis também, né, nessa questão da neutralização. Tem que se orgulhar muito do agro no Brasil, é tudo feito com muita responsabilidade, muita tecnologia. A gente, quando vai lá para dentro, a gente percebe isso. E quem está na mesa, que também é de tecnologia, falando de Digital Week, tem um fato curioso, é que no agro existia o costume de, poxa, se você vai trazer uma solução para o agro, você tem que estar com a bota suja. Eu tenho batido nessa tecla, que é multidisciplinar, né? Então, a tecnologia, quem está pensando em inteligência artificial, esse cara não está lá. Mas que hoje existe um ecossistema maduro para que a gente possa receber muito bem esses profissionais, essas mentes brilhantes que não estão no agro, para que venham e se complementem e, de fato, porque, assim, são oportunidades gigantescas, mercados grandes. Então, assim, quem não está lá no agro, mas está na tecnologia, vem empreender no agro, você vai encontrar aí oportunidade, bons parceiros para fazer a coisa acontecer.